Deus? Que há injustiça da parte de Deus? Paulo perguntando. Paulo responde: de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, Deus dizendo a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem e de quem eu tiver misericórdia. Isso é Deus que coloca, é Deus que dá graça. A salvação não é eu que escolho, não é você, não foi através de você que Deus escolheu a salvação. Não foi porque você é uma boa pessoa, é porque Ele teve misericórdia de você. Porque Ele teve misericórdia de mim, graça. E mais, Ele nos viu lá atrás, antes da fundação do mundo. Quando eu falo que Ele viu lá atrás, antes da fundação do mundo, já estava na mente dEle. E a Bíblia fala também que o Cordeiro de Deus, que Jesus morreria antes, foi morto lá antes da fundação do mundo. Agora, você sabe, às vezes nós perguntamos, Deus não tem obra. Você sabe que Deus tem. Ele odeia uma coisa. Ele fala assim, parece que a doutrina de Balaão, a qual eu aborreço. Aborrecer quer dizer odiar. Porque é perversão, é contrário àquilo que Deus ensinou. Por isso que tudo é contrário a Deus, nós também temos, por assim dizer, odiar. Tudo que é contrário à sua palavra não nos convém, não devemos nem chegar perto. Pelo menos tentar, né? Tentar. Muito bem. Então não há injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. Paulo está dizendo. As pessoas, Deus é injusto. Não, Deus não é injusto, de maneira nenhuma. E ele disse para Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É de quem ele quer ter misericórdia. Não é porque o outro, Deus vai ter misericórdia de você, não. É se Deus tiver. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Agora, nós vamos lendo a Bíblia. Eu não vou ter aqui de cor. Normalmente eu anoto, porque eu não consigo decorar e memorizar tudo. Por exemplo, eu já disse outras vezes aqui, volto a repetir. Jesus e Pilatos. Ou Pilatos diante de Jesus. Jesus todo ensanguentado. E Pilatos dizendo, eu posso te livrar disso. E esse povo se você é rei desse povo, por que eles estão te condenando? E Jesus lhe disse, olha, se ele fosse meu povo, eles não estariam feito isso. Ele disse, você sabe que eu tenho poder, falando para Jesus, de te livrar. E Jesus, você não tem poder algum se do alto não fosse te concedido. Agora, Jesus disse para Pilatos, é a coisa que mais me deixa, assim, fico pensando, irmão, a verdade na frente das pessoas. Aquele que ouve a minha voz, nasceu da verdade. Aquele que ouve a minha voz, que veio da verdade. Amém. Jesus falando para Pilatos. E Pilatos dizer que se Jesus está falando, aquele que ouve a minha voz porque nasceu da verdade, veio da verdade. Agora, o que chama a atenção é porque Jesus é a verdade. Agora Pilatos vem e pergunta, depois de tudo que Jesus falou, ele pergunta, mas o que é a verdade? Né? O que é a verdade?
Oh meu Deus, a verdade estava na frente dele. O pastor Joaquim pregando no programa de rádio, ele usou isso aí. E me chamou muita atenção. Até hoje isso me incomoda. Nós pregando na igrejinha ali embaixo, eu nem usei isso, né, irmão Elcio lá. Dizendo, a verdade é Jesus, mas Pilatos estava na frente da verdade. Quer dizer, eu estava lá, mas eles estavam na frente da verdade também. E nós temos que mostrar a verdade para o povo realmente disso aqui. Disso aqui. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então não adianta a pessoa forçar e falar, né, pegar pelo pescoço lá. Não, gente. É Deus que compadece, é Deus que dá isso. Não é você que escolhe a Deus, é Deus que te escolheu. E é difícil, eu vou falar uma coisa aqui que é engraçado. Você já percebeu? Quando Deus escolhe, você pode correr. Você pode inventar um monte de desculpa. Mas você vai chegar nesse altar aqui, todo arrebentado diante de Deus. Diante de Deus, não é diante do pastor, não é diante de Deus. Não é diante da igreja, é diante de Deus. Você vai chegar de alguma forma, todo estraçalhado lá. Por quê? Porque Deus te escolheu. E não adianta você fugir dele. Deus escolheu a Jonas para pregar em Nínive. E ele corria. E até que teve que jogar ele no mar lá. E Deus criou um peixe lá que o engoliu. Porque ele deparou um grande peixe. Deus deparou, quer dizer, criou um grande peixe. O engoliu e levou ele até Nínive. Nem que esteja forçado, você vai até Nínive. E você vai pregar lá. Aquela geração de Nínive foi salva. Aquela geração. Aí você vai lendo o profeta Naum, pregando, o profeta Naum, você vai lendo aquele livro lá, você vai ver que o profeta não tinha profetizado bem antes que Nínive ia se acabar. Mas Jonas ia se acabar, mas depois daquela geração, depois daqueles que foram salvos, Nínive realmente se acabou. Mas quem tinha que ser salvo, foi salvo. E não adianta nós queremos fugir da pregação do Evangelho. Se Deus escolhe nós para vivermos o Evangelho e pregar o Evangelho com as nossas vidas, Deus vai fazer nós pregarmos de alguma forma. Nem que seja forçado, Ele force seus filhos a viverem aquilo que Ele tem falado. Mas muito bem. Então não é novidade para Deus. A nossa eleição não é novidade para Deus. E eu gostei muito de uma expressão de um irmão lá de Campinas, um dos evangelistas do pastor Cleomar, no encontro de agosto passado. No sábado ele foi pregar, lá ele disse assim: tem uma coisa que Deus não deixou o homem pôr o dedo, mexer, foi a eleição. Porque tudo que o homem mexe, ele falou, isso, se você pensar bem, é profundo. Tudo que ele faz, ele acaba dando tudo errado. Ele estraga, como Deus deu a natureza, nós fomos lá e estragamos. E tudo que nós fazemos é para nosso benefício, mas nós também acabamos morrendo com isso. O carro, se dá uma batida de um carro forte, se não tiver dentro da lei com cinto de segurança, com algo assim, ou até mesmo, você acaba morrendo. Tudo que nós queremos acaba sendo para a nossa própria morte, muitas das vezes. Mas ele fala, mas a eleição não tem dedo de homem, porque senão ele ia estragar também. Isso é de Deus. Deus nos deu essa eleição lá antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para isso, para sermos eleitos. Predestinação que é o destino nosso. Então não adianta nós correr. Deus já viu lá você eleito, irmão, eleita diante dele. Você não vai fugir da mão dele. Não adianta. Então nada disso é novo. Deus não é injusto, não é. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Então eu quero
entrar aqui na mensagem, porque não somos uma denominação, no parágrafo 233, e prestem atenção nisso. O irmão Brana falou, você sabe que Deus é um empreiteiro, né? Deus, ele é um empreiteiro, ele usou isso como base. Deus é um empreiteiro, uma das coisas que ele usou. Ele disse, agora, ele jamais disse, eu enviarei meu filho e deixarei que ele morra e talvez alguém fique com pena dele. Deus nunca criou aquele tabernáculo para alguém ter pena. Aquele tabernáculo de Jesus para alguém ter pena dele. E tem uma coisa que me chamou a atenção, eu estava olhando hoje, vendo tem um programa chamado Conectados da Fé do pastor Mauro Cardoso, que são alguns jovens que fazem, e ontem foi o último programa deles, por determinado tempo, eles vão parar, mas daqui a não sei se é daqui a um mês, eles estão vendo certinho que eles vão retornar com o programa, de certo vai ter algumas mudanças, mas me chamou a atenção foi o seguinte, naquele programa, quer dizer, não é para nós termos pena de Jesus, nem dó, e também Jesus não é nem um ídolo. Eu achei interessante essa colocação do pastor Mauro, porque ídolo vem de idolatria, você tem reverência por Jesus, você ama a Jesus. Então nós não temos nenhum ídolo dentro da igreja, nós temos uma reverência por Cristo e amor por Ele. E o irmão Brana chega a dizer, né? Se nós temos que ser fanáticos por alguém, sejamos por Jesus, então. Se é que é assim que nos... Há uma diferença muito grande de fanatismo. Nós também não somos fanáticos. Nós amamos aquele que deu a sua vida por nós. Aí ele disse, não é uma ídolo, Jesus não é nenhum ídolo, porque um ídolo normalmente é um otentote, uma estátua de barro, de pedra, é isso. Mas aquele Jesus era Deus, em forma humana. Eu achei muito interessante essa colocação, porque o ídolo fulano de tal, quando você fala de ídolo, você está colocando ele no lugar de Deus. Você está se tornando um idólatra. As pessoas às vezes falam, eu vejo jovens falarem, né, principalmente no nosso país, que o futebol é muito forte. O fulano de tal é meu ídolo. Você está se tornando um idólatra. Você está se tornando um idólatra. Agora, Jesus não é um ídolo, nós adoramos a Jesus. Não dá muito para eu entrar muito nesse assunto, que é bem profundo. Vai além disso. E tem mais, Jesus ele faz morada em nós. Amém. E uma coisa me chamou a atenção na hora que ele disse, e Jesus quando ele andava aqui na terra, ele era que nem todos. Ele era como eu, como você. Ele andava lá como os orientais lá, tanto que para levar Jesus ao sacrifício, para reconhecer quem era Jesus, Judas teve que ir lá beijar o rosto de Jesus. Porque ninguém sabia quem era. Porque ele andava como eu e como você. Você está entendendo? É uma coisa assim, eu nunca tinha pensado daquela forma. O pastor Mauro Cardoso colocou isso, né? Que coisa profunda, né? Se analisar, às vezes, mas ele deu um beijo em Jesus, um beijo da tradição. Mas foi para eles poderem conhecer quem era Jesus, que nem todo mundo sabia quem era ele. Mas Judas sabia. Porque ele andava como eu, como você, como uma pessoa normal. Mas quando ele falava a palavra, ali era Deus. A diferença era na autoridade da palavra. Ele dizia, eu sou antes de Abraão. Ele podia dizer isso, porque aquilo que estava lá dentro dele, estava lá com Abraão, que era Deus, o Espírito. Ele podia falar isso. É umas coisas assim que
pequenas pitadinhas, né? A gente vai deixando para... Isso faz o que? Isso faz você ler mais a Bíblia. Isso faz você ler mais a Bíblia. Aí, e com o tempo nós vamos encontrando mais respostas e mais coisas diante disso aí. Então, olha só, e daí o Mombranda vem aqui, dando um exemplo, né? Agora, ele jamais disse, Deus jamais disse, né? Eu enviarei meu filho e deixarei que ele morra e talvez alguém fique com pena dele. E será um caso tão lamentável que eles talvez alguém possa ser salvo. Não foi assim que Deus pensou. Quer ver? Acompanha comigo lá em Isaías 53. Né? Eu já li isso antes, mas vamos ler isso aqui atentamente. Em Isaías 53, lá no versículo 9 de Isaías 53, diz assim, ó: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Colocaram ele como um homem qualquer, né? Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Na boca de Jesus nunca houve injustiça, nunca houve engano. Então isso está batendo exatamente com o que está dizendo Paulo aqui em Romanos capítulo 9, no versículo 14 aqui já, dizendo: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Paulo perguntando, e Paulo responde: de maneira nenhuma. Então sabemos que não há injustiça da parte de Deus, e na sua boca nunca houve engano. Daí no versículo 10, agora olha, nós lemos aqui o irmão Brana dizendo, falando assim, dando um exemplo, que a Escritura nunca disse talvez alguém possa ser salvo, aí alguém vai ter dó de Jesus. Não, ele diz aqui: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Foi de agrado a Deus sacrificar Jesus. Foi de agrado. Agradou a Deus isso. Ele deu Jesus ao mundo com um propósito. Aquele corpo chamado Jesus veio para cá com um propósito: para ser moído mesmo, para se enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Já está dizendo aqui para que ele veio. É para expiar os nossos pecados. Então não há nada novo no Evangelho. Não é que não há nada novo no Evangelho. É falta de as pessoas abrirem esta Bíblia e verem. Daí verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, não é... Jesus estava aqui na terra com esse propósito de ser moído. Agora veja, de antemão ele sabia quem seria salvo. Amém. Então não há injustiça da parte de Deus. Ele se compadece de quem ele quer se compadecer, ele tem misericórdia de quem tiver misericórdia. E não é de quem quer nem de quem corre, de quem Deus se compadece, né? Então até aí, então ele sabia de quem seria salvo. Sim, Senhor. Ele disse: a Esaú eu odeio e a Jacó eu amo. Por quê? Por que será que Deus falou isso? Não, ele ama quem ele quer. E se ele ama quem ele quer, irmão, não adianta nós querer forçar, não. Essa é a justiça de Deus. Antes que qualquer um dos dois alguma vez tivesse chance de provar quem eles eram, pois ele sabia quem eles eram. Ele sabia, ele sabe tudo. Ele sabia o que você faria, o que eu faria, antes de você nascer. Então, meu Deus, não adianta eu correr de Deus. Ele sabe o que você vai fazer. Então, você pode pensar, ninguém vai ficar sabendo. Mas ele sabe. Ele sabe. E quando o mundo, antes de você nascer, e quando o mundo começou. A irmã Brana lhe dá um exemplo aqui de uma espingarda, ou uma arma que ele gostava. Ele disse: agora olhem, como vocês sabem, eu sou um atirador.
Eu gosto de rifles. E certa mulher do Texas, creio que é Texas, me comprou uma Swift 220. Eu sempre quis uma e queria examiná-la. E a mais potente arma de pequena caça é de bala 22, bala de 48 grãos, e você pode manejar aquilo. Agora, a fábrica adverte: não faça isto. É muito perigoso. Porém, você pode regular aquela bala para 5.000 pés, cerca de 1,5 km, né? 1.500 metros, por segundo. E ainda mantê-la no lugar. 5.000 pés por segundo. Isto é uma milha, cerca de 1,5 km, 1.500 metros por segundo. Em outras palavras, um falcão parado a 200 jardas, cerca de 183 metros de distância, você pode atirar no falcão e ainda ver as penas voarem antes mesmo que a arma dê o coice em você. Estão vendo? Isto, mas se você toma a parte achatada de um palito e pegar sua pólvora e despejar este tanto mais ali dentro, apenas o suficiente que você pudesse manter sobre um palito, e você pode atirar num porco da terra sentado aqui no fundo deste edifício, e ele só fica sentado e olha para você. O que é que há? A bala se desintegra. Ela vai tão rápido, e você pode colocar um lençol entre aqui e ali e você nem mesmo verá um simples fóssil cair sobre o lençol. Ela apenas voltará para trás. Não, há as cinzas vulcânicas, mas para bem mais longe do que isto. Volta-se aos ácidos originais, que faz o cobre e o chumbo que estão ali dentro. Volta-se como era há 100 bilhões de anos atrás. Agora, aqui está uma pequena bala, 48 grãos de bala, que estão segurando esta minha mão. E no próximo segundo ela voltou ao que era 100 milhões de anos atrás. E se o mundo provavelmente permanecesse mais 100 milhões de anos, voltaria a ser uma bala novamente. Poderia ser trazida de volta, pois formou no cobre. Agora, olha o que Deus fez, e então você o amará. Às vezes o Umbanda fala de 100 bilhões, 100 milhões de anos, você não fica preocupado com isso não, porque ninguém sabe a idade da Terra, em realidade. Porque a Bíblia só diz assim, e nós temos que prestar bem atenção lá em Gênesis capítulo 1. No primeiro verso, só diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Certa vez fizeram essa pergunta para ele. A terra tem 6 mil anos. Aonde está escrito? Não é isso que tem. Lá está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Então, mas a tudo que há sobre a terra, plantas, árvores, tudo isso, tudo que há sobre a terra, foram feitos em 6 dias. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, o tempo que a terra, o tempo que nós estamos sobre a terra, faz 6 mil anos. Mas a terra em si, nós não sabemos o tempo ainda. Pode ser muito mais. Deus é eterno. Não é verdade? Então prestem atenção aqui. Agora, olha o que Deus fez. E então você o amará. Então você irá para casa e de manhã dormirá um pouco até mais tarde. E você o amará mais do que nunca. Agora, Deus é um empreiteiro. Quantos sabem disso?
Ele é um construtor. Muito bem, ouçam bem agora. Deus lá atrás, dizem. Agora, vamos tomar a ideia dos cronologistas disso. Deus há 100 bilhões de anos atrás, quando ia fazer o mundo, bem, ele apenas começou. Agora, ele tinha uma ideia em sua mente. Agora, você vai dizer, se ele é assim tão grande, irmão Brando, como pode alguma vez permitir que o diabo fizesse o pecado? Sempre tem essa pergunta, né? Bem, ele sabia antes, olha só, bem, ele sabia antes que o diabo fosse alguma vez criado, que ele seria o diabo. Glória. Deus sabia que sabia disso. Agora eu me sinto religioso. Ó, que coisa! Ele sabia antes que o diabo fosse criado que ele seria o diabo. Agora, você pergunta, quem me diz disso? Você diz, por que ele permitiu que ele fosse o diabo? Porque assim ele poderia ser provado ser Deus. Amém. Deus, ele teve que provar a si mesmo. Graças a Deus. Então, e Deus não é injusto não, irmão. A Bíblia nos ensina que Ele nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolher. O maior poder que o homem tem é o livre-arbítrio. Porque ele pode escolher o que ele quer. Ele não força ninguém a nada. Mas para aqueles que escolheram, para aqueles que escolheram, até para os anjos ele deu o direito de livre-arbítrio. Que se fosse assim, se Deus fosse um ditador ou um comunismo, não existiria diabo, tinha que seguir a linha, morria ali mesmo na hora. Mas Deus é justo, não, eu vou deixar vocês livres. Quem quiser me seguir, me siga. Vou deixar nós estávamos em paz. A terra foi criada, o ser humano foi criado, Adão e Eva ali, e Deus deu livre-arbítrio, tinha companheirismo com eles. Mas eles os advertiam, se vocês quebrarem nisto aqui, se alimentarem de outra coisa, companheirismo, vocês conhecerão a morte. Ele já deixou avisado. E o mais interessante, Deus já deixou avisado o que poderia acontecer se contrariasse as suas leis. Deus tinha formado as suas leis, mas deixou o direito de escolha. O que o homem escolheu? Então ele sabia, por que o diabo, né? Porque assim ele poderia ser provado ser Deus. Esta é a razão por que ele permitiu. Essa é a razão por que nós sabemos que há um Deus. Porque sabemos que tem diabo, e através disso nós sabemos quem é Deus. Amém. Sabemos quem é Jesus. Porque existiu a iniquidade. Por que existiu a iniquidade? Ora, o qual existiu primeiro? Um salvador ou um pecador? O que existiu primeiro? Um salvador ou um pecador? O qual existiu primeiro? Um salvador. O qual existiu primeiro? Um curador ou um doente? Porque permitiu que houvesse um pecador? Porque um dos atributos dele é ser salvador. Amém. Graças a Deus. Se jamais tivesse havido um pecador, ele jamais seria conhecido como um salvador. Aleluia! Ele pode fazer com que todas as coisas girem em torno de sua glória. Então, o irmão Branda fala na mensagem, acho que não sei se era de Éfeso ou Esmirna, ele diz, Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo é para Ele. Ele pode fazer com que todas as coisas girem em torno de sua glória. Pode o oleiro dizer, ou pode o vaso de barro dizer ao oleiro, você me fez assim? Quem está no controle? Quem tem o barro? Em que mãos está ele? Paulo disse, um homem tolo não disse ele que levantou o Faraó para este mesmo propósito?
Porque certo ele sabia disso antes que houvesse um mundo. Ele sabia quem seria o quê. E ele permitiu que houvesse o pecado para que ele pudesse ser um salvador. Ele permitiu que houvesse a doença para que ele pudesse ser um curador. Permitiu que houvesse o ódio para que ele fosse amor. Seguro que ele permitiu, ele é Deus e estes são seus atributos. E ele tem que ter algo para manifestar os seus atributos. Como você alguma vez saberia que havia uma noite? Como você saberia que havia, se tudo fosse luz? Como você alguma vez saberia que havia uma noite? A noite para que pudesse provar que a luz existe. Seguro que existe. Amém. Você vê o que ele fez? Porém, quando ele estava lá atrás, antes da fundação do mundo, antes que ele tomasse este velho sol e fizesse girar ao redor desta velha estrela sobre a qual estamos vivendo agora, esta terra, e ele a moldou bem aqui junto ao sol e a colocou ao redor dele. Digamos aqui está o sol. Ele o moldou deste lado e ali deixou suspensa por 100 bilhões de anos. O que ele estava fazendo? Gás. Ele virou deste lado e fez alguma outra coisa. O que ele estava fazendo ali? Potássio. Ele girou desta maneira. E o que ele estava fazendo aqui? Cálcio. O que ele estava fazendo? Estava fazendo a você e a mim. Amém. Que coisa, né? O que estava ele fazendo? Como o empreiteiro, arrumando de acordo com o plano todos os seus caibros de 2x4 e os seus 2x8, seus laminados, suas tábuas. Ele sabia exatamente quantos prédios ia construir. E nós somos feitos de 16 elementos da terra. E ele estava fazendo a nós todos e arrumando-nos de acordo com um plano ali antes que o mundo alguma vez viesse. E ela pode ter sido alongada naquele tempo, eu não sei como ela era, para que estava ele fazendo o ouro e o cobre e o bronze e a água e todas essas coisas. Ele é um empreiteiro, ele pode. O construtor estava arrumando de acordo com o plano todas as coisas ali. Tinha tudo cortado e modelado. Quando ele acabou de fazê-la completamente, era simplesmente uma grande erupção vulcânica. Ele deixou que velhos vulcões se formassem ali por 100 milhões de anos para produzir cálcio. O que é isto? É parte de você. E então, antes que houvesse uma só partícula de vida sobre essas terras, nossos corpos já estavam repousando aqui. Esse corpo. Ele diz, e nossos corpos já estavam repousando aqui, aleluia. Antes mesmo que uma gota de água viesse sobre a terra, nós estávamos repousando aqui. Enquanto Adão caminhava de um lado para o outro no jardim do Éden, eu já estava aqui. Amém. Aleluia. Amém. Sim, Senhor. Oh, glória. Enquanto os querubins, as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus gritavam de alegria, eu estava aqui repousando, apenas esperando pelo sopro de vida por vir. Eu estava aqui, Ele me fez aqui, tinha meu corpo repousando aqui. Sim, Senhor, não é de onde você veio. Que coisa, como Ele chegou aqui? Deus o tinha repousando aqui. Deus o fez. Somos feitos de 16 elementos: petróleo, potássio, cósmico e tudo mais. Estão vendo? Nós estávamos repousando aqui. Então o que aconteceu? Então disse Deus ao Espírito Santo: nós apenas tomaremos isso em forma de símbolo.
Agora, sai e vá acariciar aquele mundo, porque eu sou amor, e você é um produto meu. Então agora vá acariciar o mundo. E o grande Espírito Santo, imaginamos, sai dali, apenas em forma de quadro agora. Não foi dessa maneira, é claro. É claro, o Espírito Santo e Deus são o mesmo, de um mesmo propósito, pessoa, perdão, é só dizer que ele estendeu as suas asas em torno da terra e começou a envolvê-la. Que envolvimento é este? É como a galinha com seus pintinhos, arrulhando, acariciando, cococó, ó vida, apareça! Ele gritou, olhou ao redor, eu quero beleza nesta terra, Deus disse, apareça a luz. E o Espírito Santo se movendo, e ele se moveu e eu vejo vindo, eis lá correndo, colina abaixo, lá vem o cálcio caindo em abundância, e mistura-se com o potássio, em que se está misturando lentamente. Vida, apareça! Uma pequena flor da Páscoa colocou debaixo de uma rocha sua cabeça para fora. Venha cá, Pai, olhe para isto. Isto parece bom, continue envolvendo-a. Ele envolveu as flores para que viessem para fora. Ele trouxe a vegetação inteira para fora. Ele trouxe para fora a vida animal e os pássaros voaram do pó. Depois de um tempo surge um homem e mulher. Surge um homem e este era ambos, homem e mulher, não nenhum hermafrodita agora, apenas dentro dele. Havia um espírito feminino. Quando você toma um homem que é muito efeminado, ele pode ser correto, equilibrado, tudo bem, porém há alguma coisa errada. E quando você toma uma mulher que quer cortar seu cabelo e usar um macacão e sair ali, eu lhe digo, bendito seja Deus. Há alguma coisa errada. Uma mulher tem o espírito feminino e o homem é masculino. Nós sabemos disso e vocês sabem disso. Parece estar correto uma mulher que está tentando agir como um homem? Ora, isso aqui chega até a ser até um pouco engraçado, né? Ora, uma vez eu estava sentado e era guarda florestal. Aqui eu estava sentado no ônibus, foi ali e batia na perna daquela mulher, com minha mão, conversando com ela, e não sabia que era uma mulher. Irmão Brando. E tem hora que você para assim, né? E olha, meu Deus, será que é mulher ou é homem? Você fica naquela dúvida, né? Me falaram, você é preconceituoso, mano? Não, não sou preconceituoso, é porque o que Deus criou permanece. O que Deus criou permanece, Ele fez macho e fêmea. Isso não é criação de Deus. Tem alguma coisa errada, não pode. Daí eu falei, você pega, Deus destruiu Sodoma e Gomorra lá em Gênesis, foi por causa desse tipo de coisa, olha lá. Então isso já existia lá? Já, meu amigo, Deus vai fazer a mesma coisa. Se não se alinhar com a palavra dele, ele vai fazer a mesma coisa com esse mundo. Então daí ele fala, olha, e batia na perna da mulher, com minha mão conversando com ele, não sabia que era uma mulher. Ela usava um desses capacetes de soldador e um grande par de óculos de proteção assim, e eu estava sentado bem lá atrás. E ela estava contando alguma coisa sobre algo que tinha acontecido, ela dizia, sabe? E ela dizia, e na noite passada, simplesmente parecendo tão grossa quanto ela podia ser, fumando um cigarro. Ela disse, na noite passada, vou lhe dizer, aquele sujeito escorregou de cima daquela coisa e dizia, que coisa, ele veio escorregando para baixo por ali e dizia, nunca ri tanto em minha vida. E eu disse, e eu estava rindo, sabe, desse jeito. E o irmão Brando emite um som de tapa. Eu disse, rapaz, falando para a mulher, pensando que a mulher era um homem, falando, rapaz, essa foi boa, não é? Sentada ali conversando dessa maneira, e se ela não tirasse aquela coisa e balançasse a sua cabeça, e o duro que tem uns que nem cabelo tem, né? E balançasse a cabeça, e ela tivesse uma cabeça, e
e ela tivesse uma cabeleira despenteada ali em cima, que mostrasse que ela era uma mulher, jamais me senti tão pequeno em toda a minha vida. Eu disse, você é uma mulher? Eu estou expressando dessa forma porque eu ouvi o áudio inteiro do irmão Brando na pregação do Tabernáculo Brando lá, tá? Foi desse jeitinho mesmo aqui. E a congregação estava indo. Ela disse, ora, sem dúvida. Eu disse, me perdoe, jamais vi tal coisa. Agora, isto foi verdade. O irmão Brando tinha hora que eles usavam uma... Assim ele falava mesmo. Tinha uma... Não lembro qual mensagem agora. Ele contando que... Ele pregando firme ali. E veio um pregador, trouxe sua esposa toda maquiada, toda maquiada lá. E né, o cabelo daquele jeito. Todo parecendo... Né, com toda aquela coisa no rosto, chegou no irmão Brana, e ele disse para o irmão Brana, ó, essa mulher é uma santa de Deus. Ele falou, o irmão Brana olhou bem para a cara dele, uma santa? Parecendo mais uma anta. Tem eles, irmãos, eu falei desse jeitinho. Ele disse que falou desse jeitinho. O irmão Brando, ele falava as coisas, mas ele sabe como, se a gente for fazer isso hoje, por quando nós levamos, né? Mas ele sabia na hora ele sabia por que ele falava aquilo. Ele falou, e um outro dia eu vi uma tabuleta, e ele contando, e outro dia eu vi uma tabuleta que de certo modo me deixou entusiasmado. Tinha um grande aviso que dizia, senhoras prontas para usar roupas. Pensei, graças a Deus por isso, estão vendo? Porém, vim a descobrir que era apenas algum tipo de roupa que tinham acabado de lançar, sabe? E eu pensei que elas realmente iam vestir roupas. Realmente pensei, dizia, senhoras estão prontas para usar roupas. Eu disse, graças a Deus por elas, isto é bom, está certo, sem dúvida agradeço ao Senhor por isso. Mas está vendo, era apenas algum tipo de roupa que tinham acabado de lançar, alguma coisa. Isso seria algo engraçado, não é? Neste país, ele falando nos Estados Unidos, usar roupa. Muito bem. Então quando surgiu Adão, parecia solitário, então ele tomou uma costela do lado dele e fez Eva, um subproduto para ele, e ele tirou o espírito feminino que estava ali naquele corpo de Adão e colocou na mulher o espírito de amor feminino bondoso, gentil, e deixou o espírito masculino em Adão. Agora, se há algo diferente, há uma perversão em algum lugar. Agora, e então ambos eram um. E então vamos apenas tomar um pequeno drama. Então, antes de encerrarmos aqui, vem Adão que toma Eva. Adão que toma Eva pelo braço e caminham. Eu simplesmente amo esta história. E eles caminham, você sabe. E Eva dizia, ó querido, quer dizer que foi você? Sim, eu pus o nome naquilo. Bem, do que você chama aquilo? Aquilo se chama cavalo. Que é aquilo? Aquilo é uma vaca. Você pôs o nome naquilo? Sim. Do que você chama aquilo? Aqueles dois sentados ali com suas cabeças juntinhas. Aqueles são periquitos. Entendo. E eles continuam dessa maneira. E o que é isso aqui? Eu chamo isso disso, aquilo outro. E entenda, isto é lindo. Então um leão ruge. De que você chama aquilo? Aquele é o leão. O que é isso? O tigre. E todos, entendo, como gatinho, sabe, me ama em volta deles. Então, pouco depois, ela olha ao redor e diz, querido, olhe para lá, o sol está se pondo, é hora de ir à igreja. Sabe, há algo de especial quando o sol se põe. Você quer adorar. Você sabe, você não vai à igreja naquela noite, você gosta de entrar num quarto e ler a Bíblia. Quantos gostam de fazer isto? Ficar a sós consigo mesmo? Estão vendo? Está justamente no homem fazer isso. Vocês deveriam fazer isso. Como Brana fala,
falando para nós de ir na igreja, hora de ir à igreja. Igreja não é paredes, igreja é você. Templo de Deus não é as paredes, o templo de Deus é você. É coisa para nós se pensarmos. Deus empreitou tudo isso só por causa de mim e de você. E para expressar o que Ele era. Agora eles jamais disseram, agora espere um minuto, agora Jones pertence à Assembleia, nós pertencemos a... Não foi desta maneira então. Eles apenas subiram ali. Eles não tinham uma igreja, um bom assento para sentar-se assim. Eles apenas subiram até a imensa catedral de Florestas e se ajoelharam. E você já pensou, irmão? Deus descia lá. Ia ter companheirismo com Adão. Ia ter companheirismo com Eva. E depois tudo isso perderam. A humanidade perdeu esse vínculo. Mas tudo estava no plano de Deus. E os filhos de Deus estão voltando de novo ter esse vínculo com Ele. Você pode desvincular-se de igrejas, de tudo mais, mas dele você não se desvincula. Você é dele. Você pertence a Ele. Num bom sentido, Deus tem ciúme de seus filhos. Ciúme, nós sabemos que é errado, mas se tem uma coisa, Deus tem ciúme deles. Deus não quer ver você xeretado com outras coisas. Você pertence para Ele, somente Ele. E você quer ver algo? A mãe de Ana não tinha como ter filho, a mãe de Samuel. E ela ficou lá chorando, pranteando, até que chegou Eli, e ele falou, vai embora, você está bêbado aí. Ela falou, não, se você me abençoar, eu sei que eu vou ter o filho, e se Deus conceder, eu vou trazê-lo aqui para ser servo dele. E Eli, de sua maneira, falou, então seja feito conforme o que você tem pedido. E dali alguns meses e anos, ela teve, e dali algum tempo teve Samuel, e depois parece mais 3 filhos. Samuel pegou uma certa idade, veio até ao templo, até diante de Eli, e deixou ele lá, para ser servo lá. E ele foi um dos maiores profetas de Israel. Porque a mãe dele a dedicou para esse propósito. E você para pensar, quantas mães não dedicaram o seu filho para andar nesse caminho? E irmão, irmãs, nem que seja sem as pernas, mas eles vão andar no caminho. Se você tem fé para isso, que você entregou isso na mão de Deus, você entregou eles para Ele, então você aguarde. Você aguarde. É melhor às vezes estar sem um membro e chegar ao reino do céu do que ter todos e ir para o inferno, né? Que coisa, né? Mas nós estamos aqui lutando. Você está lutando. E aquela aureola estava suspensa além dos arbustos. Está vendo? Posso ouvir uma voz falar para baixo. Estão meus filhos tendo momentos agradáveis sobre a terra? O dia que o Senhor vosso Deus vos tem dado? Sim, Senhor, nós tivemos momentos agradáveis hoje, não é, querida? Sim, querido. Nós tivemos. Senhor, sem dúvida apreciamos a Ti. Agora vou deitar para dormir. Estão vendo? E Ele estende seu grande braço, e ela deleita-se sobre ele, e Ele faz o tigre e o leão deitarem, e põe tudo para dormir tão tranquilo.
Então Deus desce e Ele traz, um bando de anjos, Gabriel, a sua criação do céu. Então eles descem e entram no quarto na ponta dos pés, bem quietos. Está vendo? Olham ao redor. Gabriel diz: venha cá, pai, venha cá, olha aqui. Aqui está ele. Aqui repousam seus filhos, repousando aqui. Que momentos agradáveis eles tinham, né? E hoje Deus tem nos dado sua palavra. Você já pensou nisso, irmão? Nós estamos na presença de Deus e nós podemos deitar no nosso lar. E daí um dos anjos, Deus descer e falou: vem cá, pai, olha aqui esses teus filhos hoje. Estão cansados, estão moídos, mas estão fiéis à sua palavra. Estão fiéis, só aguardando aquele momento para subir para a glória. Tudo que o Senhor fez por eles está agradecido. Estão agradecendo. Chora ali, chora cá. Mas estão ali, parados, ouvindo o que o Senhor tem para eles. Quantos aqui alguma vez já foram à cabeceira da cama? Algumas de vocês mães. Você junta com o papai e olharem para o garotinho e a garotinha e fizeram se lembrar, ele não se parece com você desta maneira e daquela maneira? Alguma vez fizeram isso? Ora, muitas vezes eu ia falar com medo, falar sobre José. Ela dizia: Bio, ele tem uma testa alta igual a você. Sim, mas ele tem olhos grandes como você. Apreciando o filho, porque ele é uma parte do nosso produto, ele é um produto de nossa união. Eita, e nós somos o produto de quem? Dele também. Amém. Olha, ele pode dizer: ele parece comigo. Ele parece comigo. Você já pensou: eu pareço com Deus. E você às vezes não precisa dizer não, as pessoas falam por você. A tua vida mostra que você se parece com Cristo. Você fala como Cristo. Que possamos chegar a estes momentos, né? Momentos que podemos dizer: olha, sou parte de Deus. Os filhos do diabo se parecem com os diabos, mas os filhos de Deus são feitos, são parte de Deus. Graças a Deus por isso, né? Senhor Deus, Pai Celestial, verifica a Tua palavra nesta hora em nosso meio. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, pelo que o Senhor tem feito por cada vida e por nós. Por o Senhor ter nos sustentado até aqui. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo nesta hora. Amém. Graças a Deus.